E o texto diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel pecar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome, um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Bondoso Deus, nós somos gratos pela tua santa palavra. E nessa noite o nosso coração está aberto para que seja uma terra fértil, aonde, Senhor, a semente do Evangelho será plantada. E que em nome de Jesus ela multiplique 30 e no máximo 100 por um. E tudo, Senhor, tudo, absolutamente tudo, que tenta roubar a semente dos nossos corações, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja, eu uso como exemplo essa carta direcionada aos irmãos que estavam em Pérgamo, para que nós venhamos refletir sobre um grande perigo que habita dentro de nós, chamado o desejo da independência. Isso está naturalmente colocado no homem, eu acredito que muito por causa do pecado original. Quantos de nós, na sua infância ou adolescência, não pensaram em sair de casa, não pensaram em fugir dos pais, por causa de uma repreensão ou por causa de alguma coisa que os pais fizeram para que nós fôssemos exortados e ensinados? A independência, ela faz com que nós não venhamos querer a nos submeter, nem querer prestar contas sobre a nossa vida. E tudo isso nada mais é do que o orgulho que existe dentro de nós. O pecado que afastou o homem de Deus está totalmente ou diretamente ligado a isso. Adão e Eva rejeitaram em ouvir a vontade de Deus. Rejeitaram em ouvir a voz de Deus. Rejeitaram em se submeter ao propósito de Deus para a sua vida, para que pudessem experimentar aquilo que o seu coração teve o desejo. Eu acredito que uma das atitudes que mais ofende a Deus em nosso relacionamento com Ele é quando nós tentamos justificar os nossos erros. Porque a justificativa de erros anula o perdão e o arrependimento. Quando nós nos justificamos, nós estamos demonstrando que o nosso coração não está regenerado e nem arrependido em relação ao erro ou ao pecado que nós cometemos. Isso está relacionado ao orgulho, a falta de nós querermos nos humilharmos à onipotente mão do Senhor. Adão e Eva nos mostraram exatamente sobre isso, ao ponto de querer culpar o próprio Deus por causa do seu pecado.
A narrativa em Gênesis capítulo 3, do versículo 11 até o 13, mostra-nos claramente isso. Que diz o seguinte: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou o Senhor. Você cometeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, que me deu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? E ela disse: a serpente me enganou. O texto mostra-nos que Adão e Eva se recusaram a se arrepender, se recusaram a entender e confessar que estavam em pecado ou estavam errando, ao ponto de querer colocar a culpa do seu erro, do seu pecado no próprio Deus. Porque quando Adão diz, foi a mulher que tu me deste, ele está dizendo, foi tu que me fez pecar, porque você me deu essa mulher e ela fez com que eu caísse em meu pecado. A terceira igreja mencionada em Apocalipse é a de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, o texto vai nos mostrar que eles resistiram a muitas perseguições, a muitas provações, mas estavam fechando seus olhos para um pecado que existia dentro da igreja. As coisas estavam claramente abertas aos seus olhos, ou o pecado estava aberto aos seus olhos. Todos podiam ver, todos podiam enxergar, mas eles usavam de desculpas, possivelmente, e não se arrependiam ao ponto de Deus ou do nosso Senhor Jesus Cristo trazer essa exortação à igreja de Pérgamo. Essa carta destinada a esses irmãos nos ensina que em Cristo podemos suportar perseguições, mas não podemos ser omissos em relação aos nossos pecados, pois isso desagrada a Deus. Deus nos dá força para suportarmos as perseguições, as provações, mas nós não podemos ser omissos aos nossos pecados. De uma forma, para nós compreendermos, nós vamos ver cada versículo do texto, que vai nos dizer o seguinte. Obrigado. O versículo 12 diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Assim como Jesus, nas cartas anteriores, faz uma apresentação sobre si mesmo, para demonstrar a sua soberania, seu poder em relação a todas as coisas, ele também faz de uma forma não diferente para a igreja de Pérgamo. E a apresentação que ele faz sobre si mesmo é: eis que eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Dessa vez o Senhor está destacando que existe justiça nele, que o Senhor ele tem uma autoridade para julgar em favor do seu povo também, ou como também para condenar o seu povo. A figura de uma espada era algo muito comum nos dias de Cristo, ou nos dias da igreja em Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade também que estava na Ásia. Pérgamo era a capital da Ásia. Por ser uma cidade tão importante para o continente asiático, em Pérgamo existia um procônsul. E esse procônsul, ele tinha poder nas suas mãos de usar a espada de uma forma figurada de julgar, pois ele tinha a autoridade de condenar todos aqueles que tinham se lançado contra o Estado.
em Pérgamo, possivelmente o procônsul dessa cidade tinha essa autoridade. Irus Gladys. E era sobre isso que Jesus estava dizendo. Estava usando todo esse contexto da cidade política para dizer: eu tenho a autoridade para julgar em favor do meu povo, também para trazer o julgamento sobre a igreja em relação aos seus pecados. Essa imagem de Jesus com uma espada afiada que sai da sua boca mostra que Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, é o verdadeiro juiz. O juiz sobre a nossa vida, aquele que tem o poder, mas de uma forma graciosa nos julga, mas também aquele que tem poder para julgar aqueles que se levantam contra a igreja, mostrando que o poder final pertence a Deus. Embora os judeus ou embora os romanos, quer como você diga, mas quem fez o julgamento sobre o Filho de Deus foi o próprio Deus. Foi submetido a esse julgamento, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está mostrando que a mesma espada que me julgou diante do Império Romano está sobre a minha mão, e eu tenho autoridade sobre o meu povo. Eu tenho autoridade de fazer justiça em relação ao meu povo. Quantos estão me entendendo? O versículo seguinte nos revela o seguinte: conheço as tuas obras. Isso deve falar muito a nós. Deus conhece exatamente aquilo que nós fazemos. Não apenas as obras das nossas mãos, mas o Senhor é aquele que olha o nosso coração. Eu posso olhar aquilo que você faz, mas o Senhor olha a sua intenção, o porquê você está fazendo. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Senhor está mostrando que conhece as obras do seu povo, e a primeira coisa que o Senhor faz é exaltar as boas obras. Porque Jesus aponta 3 coisas interessantes nesse verso da carta. Primeiro, ele fala que a igreja de Pérgamo estava em um ambiente pagão. Haviam 3 deuses fortes, poderosos, entre aspas, que o povo adorava: Zeus. Havia um templo para Zeus. Havia um templo para Aclépio, que era o deus que curava as pessoas. Como também havia o culto ao imperador. E diante desse cenário, a igreja de Pérgamo era muito perseguida. O tempo em que era vivido era um tempo onde havia uma religiosidade politeísta com vários deuses. Era permitido você adorar vários deuses. Aí o Senhor levanta uma igreja com base no judaísmo, uma igreja judaico-cristã, aonde eles adoram um Deus só. E esse Deus é chamado de Senhor, o Deus soberano. Isso era uma ofensa. Então isso fazia com que o povo de Pérgamo fosse muito perseguido. Aí, meu irmão, o negócio é interessante para nós. Porque Jesus fala o seguinte: eu conheço aonde você habita. A palavra habitar literalmente fala em residência, uma residência fixa. Quando Pedro fala que nós somos cidadãos, ele sempre fala sobre uma cidadania temporária aqui na terra, mas preste atenção. Jesus está dizendo: eu sei aonde você habita, eu sei aonde você está, eu sei a residência fixa que você tem. É como se Jesus estivesse dizendo: você foi feito exatamente para estar vivendo nesse tempo e nesse lugar. Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo
que ele sabia que eles estavam sendo perseguidos, que havia uma perseguição ferrenha. Então, Jesus ele cita Antipas. De acordo com a tradição cristã, Antipas, ele foi um mártir que morreu da seguinte forma: foi feito um touro de bronze, e Antipas foi colocado lá dentro, e Antipas foi assado vivo. Por isso que ele diz: eu sei que aí existe um trono de Satanás, e vocês viveram nesse tempo da minha testemunha fiel. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sendo aflitos, eu sei que vocês estão sendo angustiados, mas é para vocês estarem aí aonde vocês estão. Sabe o que isso fala para nós, igreja? Muitas vezes é porque nós estamos passando por algumas tribulações, algumas aflições. A primeira coisa que a gente quer fazer é fugir daquele lugar, é sairmos da onde nós estamos, porque nós pensamos que Deus não está lá. Mas Deus estava dizendo para a igreja de Pérgamo: vocês estão no lugar aonde vocês devem estar, precisam estar, mesmo diante das perseguições. Olhem o exemplo de Antipas, que meio diante de todas essas lutas, não negou a sua fé e morreu como um mártir. Nós vivemos em um mundo que exige de nós muitas coisas, e a maioria dessas coisas está contra o Evangelho, está contra aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Letras. Era isso que acontecia no tempo, nessa cidade de Pérgamo. Sabe, meu irmão, se você está enfrentando algumas perseguições, algumas lutas no emprego, algumas provações, não saia antes de pedir para Deus se ali é para você estar ou não é para você estar. Jesus estava dizendo para a igreja: eu plantei essa igreja em Pérgamo, eu usei os apóstolos para plantar essa igreja em Pérgamo. Vocês estão no lugar aonde vocês devem estar. Eu não sei se alguém aqui está tendo alguma crise de localização, de geolocalização, porque você está passando algumas dificuldades, algumas lutas, mas a palavra de Deus nos diz hoje: esse lugar aonde você está, você precisa permanecer naquele lugar, porque aquele que tem a espada de 2 gumes está julgando você. É isso que o Senhor está falando para os irmãos em Pérgamo. Várias vezes pessoas falaram: é tanta tribulação, será que você está em pecado? Será que Deus está indo contra você? Não, meu irmão. Provações, nós entendemos que é a forma do Senhor burilar a sua igreja, lapidar a sua igreja, para que seja parecido com Ele. Nesse primeiro trecho da carta, o Senhor exalta o seu nome, confirma a igreja de Pérgamo que mesmo em dias difíceis, em um mundo caótico, imoral, idólatra, hedonista e narcisista, existiam homens e mulheres que permaneciam fiéis. Saiamos de um evangelho hedonista, fujamos de um evangelho narcisista. Era isso mais ou menos que acontecia na cidade de Pérgamo, e quem sabe dentro da igreja de Pérgamo, como nós vamos ver logo em seguida. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para Jesus e para o propósito de Cristo para a sua igreja. Um Deus que faz, um Deus que está conosco, um Deus que faz a sua vontade, mesmo diante de lugares que nós pensamos que Ele não está, ou que não era para nós estarmos. Jesus diz: eu sei o lugar em que você habita, e é nesse lugar que você precisa ficar. Ele não usou nenhuma palavra no grego dizendo que era uma localização temporária, não, que era o local aonde a igreja precisava ficar. Do versículo 14 até o 15, nós vamos ver que Jesus
fala sobre algumas coisas que ele tinha contra essa igreja. Primeiro ele faz aquele elogio, sanduíche que eu falei para vocês na primeira ministração das 7 cartas. O elogio sanduíche é aquele que você fala primeiro as qualidades. Depois que você fala as qualidades, você fala os defeitos. E depois você vem e fecha com uma promessa. Que existe perdão. Era isso que o Senhor fazia com 5 cartas da igreja do Apocalipse. Apenas 2 passaram sem nenhuma reprovação. Então, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que querem e seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Sabe que nós podemos ver de uma forma clara que dentro da igreja de Pérgamo existia 2 tipos de crente. Não diferente dos dias de hoje. Na igreja de Pérgamo, de uma forma bem clara, existiam 2 tipos de crente. Os que eram fiéis e os que eram infiéis. Os fiéis perseveravam, pagavam o preço de amor por Cristo, não se desviavam diante das lutas, nem caíam na sedução do pecado. Permaneciam fiel, não retrocediam na fé. Mas por outro lado, haviam aqueles que deixavam-se seduzir pelos prazeres, não haviam mortificado o velho homem, e se entregavam às doutrinas enganosas, que pregavam ser lícito pecar, pois a graça perdoaria. Os nicolaítas, eles eram assim. Eles falavam sobre essa graça poderosa, maravilhosa, que de fato é. Mas só que eles diziam para as pessoas: pequem, não há problema, depois vocês vêm e peçam perdão dos seus pecados. Falavam que não existia uma cruz, que não era necessário pagar um preço. Essa era a doutrina dos nicolaítas. A doutrina daqueles que pregavam que o Senhor usou o exemplo de Balaão, que nós encontramos no livro de Números. Balaão foi um profeta que não era do povo de Israel, que foi chamado por Balaque para profetizar contra Israel, mas ele não conseguia, porque o povo de Israel era um povo de Deus. E nós entendemos, subentendemos, o texto bíblico não fala isso, mas em Números 31 vai falar algo mais ou menos sobre isso, que a forma de Balaque derrotar os seus inimigos, esse foi o conselho de Balaão, era fazendo com que o seu povo, preste atenção, se misturasse com o povo dele. E porque se misturaram com o povo dele, levaram as doutrinas de imoralidade sexual, de comidas consagradas a ídolos, de outros ídolos. E isso fez com que o Senhor ficasse irado contra o seu povo. E por consequentemente perdessem. Essa era a doutrina de Balaão, que era ensinada nos dias de Pérgamo. Não tem problema, faça, vá, esteja em ambientes, meus irmãos. Olha para mim, seu pastor, tem ambientes que não é para você estar, meu irmão. Aonde já se viu crente indo em show, que tem um monte de bebida, falando músicas de corno, é isso. Não tem, meu irmão, você não tem que estar em lugar assim, pelo amor de Deus. Aí daí tem que estar o pastor lá no Instagram, meu irmão, você não tem que estar nesse lugar. Essa é a doutrina de Balaão, que tudo pode, que tudo é legal, que tudo é lícito. Para, meu irmão, se posicione, você não está vendo, essa era a doutrina de Balaão. Deixa o pecado se misturar no meio da igreja, deixe o pecado, deixe as coisas do mundo entrar no meio da igreja. Só que isso enfraquece o corpo, isso faz com que o corpo peque, isso é uma graça barata. Foi contra esses que Jesus se posicionou de forma desfavorável. Se você quer ir participar, tem um monte de igreja que você pode fazer isso.
Mas aqui nós não ensinamos isso. Não ensinamos isso. Não pregamos sobre isso. Não pregamos que a graça é barata. Não pregamos que a graça é barata. Foi contra essas pessoas que Jesus se posicionou. Mas daí o Senhor veio de uma forma forte. O Senhor, ele pega o pastor pelas orelhas, porque a carta é direcionada ao anjo da igreja. Ele está dizendo, cara, você não está vendo que no meio da igreja está acontecendo coisas e você não está fazendo nada. É como Jesus me pegasse para um face to face. Marcos, você não está vendo que dentro da igreja está acontecendo coisas e você não está fazendo nada. Sim, existem aqueles que são fiéis. Sim, existem aqueles que pagam um preço. Sim, existem aqueles que não se dobram diante das coisas desse mundo. Mas você não está vendo que existem pessoas que estão distorcendo a doutrina e você não exorta. Gente, Jesus, ele nos ensina que o pecado precisa ser confrontado. Caso não haja arrependimento, Jesus diz aqui que a espada do justo juiz batalhará contra vocês. Eu acho que o versículo 16. Se não houver arrependimento, a espada do justo juiz virá contra vocês. Então ele é um Deus que protege o seu povo, mas também é um Deus que vem com juízo. E sobre essa doutrina mentirosa, Paulo, ele fala o seguinte aos Romanos, do capítulo 6 e no versículo 1 e 2. Agora devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Acaso precisamos continuar pecando contra Deus para que Ele nos mostre mais a sua graça? De maneira nenhuma. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Meu irmão, tem muita gente que precisa matar esse homenzinho sem vergonha que existe dentro de você. Lutero, ele diz a seguinte frase. Preste atenção. Eu no batismo. O batismo, deixa eu explicar a metáfora. O batismo é o lugar onde a gente mata o velho homem, né? Você mata o velho homem. Ele diz o seguinte sobre o batismo. Eu no meu batismo entendi que o meu velho homem sabia nadar. O seu velho homem sabe nadar, meu irmão. Esse que é o problema. Nós temos essa natureza tacanha, sem vergonha, pecaminosa, que quer. Aí nós começamos a usar argumentos como Adão e Eva. Não, Senhor, foi ali o irmão que me convidou, eu fui. Não, eu estava lá. A graça do Senhor me perdoa. A graça do Senhor me basta. O seu velho homem não morre nas águas do batismo, porque ele sabe nadar. Você vai ficar lutando contra ele dia e noite. E se você não lutar contra esse camarada, ele vai derrubar você. Aí a espada do Senhor vai batalhar contra você. Isso é extremamente forte. Jesus está dizendo que para aqueles que não se arrependerem, eu virei julgar vocês. Ah, meus irmãos, não queira ser julgado por Cristo. Existe sim a graça. Existe sim a graça. Mas o Senhor também, Ele sabe julgar aquilo que precisa julgar em relação ao povo que não quer se arrepender. Lembra do que eu falei para vocês sobre a crítica sanduíche? Então o Senhor elogiou. O Senhor Jesus falou os erros. Agora o Senhor Jesus vem com a promessa. Sabe, aqueles que são pai, eu sou filho, não tenho o privilégio de ser pai. Mas quantas vezes eu tomei uma surra do meu pai e da minha mãe? Quase me mataram de tanto paulear. Eu merecia, gente. Só que no outro dia eles estavam lá, ai filhinho querido, amado, amadinho, ai amadinho e tal. Você fica bravo com o filho, você xinga ele, você dá umas pancadas, mas no outro dia está lá, ai coitadinho, Davi, tira a Luísa lá do castigo, Davi. Esse é o nosso Deus. Deus bondoso, misericordioso.
o Senhor traz essa exortação dura. Aí ele vem com uma promessa. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer o pecado. Na verdade, vencer o pecado é estar em Cristo, porque Cristo venceu por nós o pecado. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor traz essa promessa poderosa. Primeiro ele fala sobre esse maná escondido. Há uma lenda judaica. Se eu não me engano, foi Jeremias, escondeu o maná em um lugar. E quando vier o Messias revelará ao povo de Israel esse maná escondido. Mas nós entendemos no tempo da graça que o maná escondido é Cristo, que é o pão de Deus que veio sobre nós. Aquele que Jesus disse, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Ele é o pão da vida. Jesus está dizendo que o maná escondido que será dado para aqueles que vencerem será o nosso alimento espiritual, que não vai alimentar a nossa carne, mas que vai alimentar o nosso espírito, para que no nome de Jesus nós possamos vencer o pecado. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, alimentarei o seu espírito. Meus irmãos, vamos parar de alimentar a nossa carne, vamos parar de buscar coisas que elevam a nossa carne. Nós temos esse maná, nós temos o direito de comer desse pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão que desceu dos céus, jamais morrerá. Aplauda ao Senhor por isso. É essa fome que nós precisamos ter. Dar-lhe-eis um novo nome. O novo nome fala da nossa nova identidade em Cristo. O nome que nós recebemos e que é colocado no livro da vida. Todos aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, são novas criaturas. Jesus está falando sobre essa nova identidade que existe em nós. No Antigo Testamento, nós encontramos isso de uma forma clara. Quando a promessa do Senhor era dada e revelada a um patriarca, o que o Senhor fazia? Mudava o nome. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Então é em relação a essa nova identidade que nós temos em Deus, porque recebemos uma promessa, e essa promessa é a promessa de vida eterna. E o nosso nome vai estar em uma pedra branca. A pedra branca nós podemos entender de duas formas. Todos que eram homenageados pelo Império Romano recebiam, ou sendo um atleta, um gladiador, alguém que o Império Romano desejasse homenagear, recebiam uma pedra branca. Mas nos tribunais romanos, os votos que eram dados em relação à sentença daqueles que julgavam as pessoas, era por intermédio de duas pedras. A pedra preta significava acusação, mas a pedra branca significava absolvição. Jesus está dizendo que existe para aqueles que vencerem em Cristo uma pedra de absolvição, aonde está dizendo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, igreja, nós que recebemos uma nova identidade, nós que recebemos um novo nome, temos escrito nessa pedra de absolvição que nós fomos resgatados pelo um alto preço, e esse alto preço é o de cruz. Não vamos mais nos dobrar ao pecado, aos anseios, aos desejos que nós temos desse velho homem que sabe nadar. É isso
Irmãos, o ministério já pode subir. A igreja de Pérgamo tinha suas qualidades, mas pecava pela sua omissão. Coisas erradas estavam acontecendo à vista de todos. Todos estavam vendo. Mas eles estavam enganando a si mesmos. Meus irmãos, ter uma igreja cheia de gente, mas que não é salvo, para mim seria o maior fracasso do meu ministério. Ter uma igreja de frequentadores seria o maior fracasso do meu ministério. Porque um dia eu vou prestar contas ao meu amado Jesus de cada um de vocês. Cada um de vocês. Então cabe eu nessa noite, veja que nós estamos fazendo um estudo sistemático, eu não estou pulando nenhuma carta. E essa carta fala bem claro, dentro da igreja de Pérgamo existia dois tipos de gente. Aqueles que eram fiéis e aqueles que eram infiéis. Eu sei que dentro da igreja de Cristo no mundo existe dois tipos de crente. Eu sei que dentro da igreja do Brasil existe dois tipos de crente, dentro da igreja do estado existe dois tipos de crente, e dentro dessa igreja existem dois tipos de crente, aqueles que são fiéis e os que são infiéis. Aqueles que dão vazão para a carne, aqueles que não dão. Ninguém é 100% santo, ninguém é 100% santo, inclusive eu. Mas todos os dias eu estou descendo aos pés da cruz, dizendo: Senhor, eu sou o maior dos pecadores, mata a minha carne, porque eu não quero viver longe de Ti. É isso, igreja. Eu não me lembro, eu acho que era para os líderes que eu falava. O ambiente nos molda. O ambiente te molda. Se você está num restaurante chique, você não vai comer como se estivesse comendo numa lancheria na esquina da sua casa. Tudo sujo de maionese, as mãos todas sujas. Você não vai comer que nem um doido louco de fome quando você vê aquela galinhada na mesa da sua casa. Você vai chegar todo tentando se fazer de chique, é ou não é? Deixa eu botar as impressões. Vou olhar lá na internet com qual garfo eu começo a comer. Em casa você come até de colher, porque cabe mais e vai encher mais rápido o bucho. Mas lá não. Você pede um menu degustação. Passa a maior fome possível. O ambiente molda você. Tem muitas pessoas sendo moldadas por ambientes errados. Porque esse ambiente não é para você estar. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Existem conversações que não são para você participar. Davi diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém, coloca para mim ali o Samu. Não se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta na mesa dos zombadores. O ambiente molda você. Tem muita gente sendo moldada, assim como os irmãos de Pérgamo estavam sendo moldados. Você foi comprado por um alto preço, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue mais precioso. Ninguém, nenhum amigo seu, nem aqueles que querem te desviar, fariam o que Jesus fez por você. Ninguém.
nenhum ambiente que você mais queira estar, o ambiente mais hypado possível, o ambiente mais rico possível, faria o que Jesus fez por você, naquele ambiente de trevas, no Gólgota, onde todos saíram, fugiram, ninguém faria o que Ele fez por você, ao ponto de dizer: Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparastes? Jesus foi desamparado pelo Pai até na cruz. Por quê, Marcos? Porque o Pai não desceu para salvá-lo. A maior treva que Jesus passou foi quando o Pai o abandonou e deixou morrê-lo. Mas preste atenção, o Pai desamparou Jesus na cruz para que nos dias de hoje você jamais fosse desamparado. Jamais fosse desamparado. Jamais. Não seja mais moldado por esses ambientes. Não seja como os irmãos de Pérgamo. Meu irmão, se você está tendo dificuldade, eu não estou dizendo para você sair, não, continue aqui, mas continue com o desejo de ser mudado, de ser transformado. Procure os teus pastores, procure os teus líderes, procure os presbíteros, mas não queira ser julgado pela espada que sai da boca de Deus. A igreja é um lugar de cura, é um grande hospital. Nos colocar em pé. Quem sabe você está dizendo: não é o lugar para eu estar. Jesus nos disse nessa noite que nesse lugar da provação, nesse lugar das lutas, sim, é o lugar para você estar. Ele é o justo juiz.